Desde quando eu conheci a cidade, quando eu vim morar para cá, a gente só ouvia a história, até hoje só escuta a história de um ponto de vista oficial aqui, vamos chamar aqui do colonizador, né? Que é como também foi o processo de ocupação aqui dessa região do estado de São Paulo. Era uma região de floresta, de mata, onde teve um processo de ocupação, principalmente na época do Brasil colônia ainda. A gente tem registros, né, que se fala sobre isso, inclusive, e aí foi, sei lá, porque cargas d'água, um grupo, um pessoal da região de Baependi, de Minas Gerais, que veio fazer esse processo acontecer aqui, mas a gente só ouvia esse tipo de história. São Miguel pertencia a Itapetininga, todo esse território que está aqui, inclusive, né? Depois foi se desmembrando aí a criação dos outros municípios e tal. Era uma região muito grande, conhecida por algum nome de algumas fazendas, Fazenda Velha, do Turvo e outros nomes e outras propriedades. Mas a gente só ouvia falar, então, do ponto de vista aí da história do colonizador. É como se nada existisse antes disso tudo. E por pesquisar, ser um pesquisador de história, de memória, a gente vai vendo que toda vez que a gente escuta que, que essa é uma história única, que só existe a história oficial, a gente sabe que há alguns erros historiográficos nisso, porque muitas pessoas estão sendo silenciadas nesse processo. E aí, com acesso a algumas fontes historiográficas, a gente foi percebendo que sim, que aqui existia escravos, que sim, aqui existia uma população negra, e, inclusive, a gente já pode se arriscar a dizer, por conta de fontes também, que sim, aqui também existia uma população indígena, né? Então, não necessariamente aqui onde é a cidade hoje, mas a nossa região, né? Existia um trânsito, o caminho das pessoas, propriedades rurais que estavam um pouco para cá ou para lá, mas que também fazem parte do processo de construção da cidade. Então, acho que se deve muito a isso, os motivos que nos levou a falar sobre isso, e também por uma questão de perceber, olhar no nosso presente nos dias de hoje e ver essa população aqui com suas histórias que nunca foram contadas. Nas escolas nunca se falou sobre o negro em São Miguel, não há livros, alguns registros que falam de algumas figuras que fazem parte disso, mas nunca houve uma preocupação em querer começar a registrar essas histórias. Mas duas pessoas que a gente entrevistou ao longo desse processo, elas também nos contaram histórias bem interessantes sobre essa questão do apagamento da história do negro na cidade. E sobre o mesmo fato, aonde na praça central da cidade, que hoje chama Praça Tenente Urias, que é o nome, né, do principal colonizador aqui, que eles chamam, né, entre aspas, de fundador aí da cidade, e a toda a sua família, que até hoje tem descendentes aqui. A praça, que onde hoje tem, inclusive, a igreja, que é uma basílica, né, do Santuário de São Miguel, antes dali existir qualquer tipo de construção de igreja, ali era um lugar que se tratava de animais, de gado, e ali houve a morte de uns falam que é de um escravo, outros falam que é de um filho de escravo, mas enfim, houve a morte de uma pessoa negra, uma pessoa escravizada. E ali ergueu-se uma cruzinha dessas, igual ergue, né, quando beira de estrada e tal. Então você vai vendo que antes mesmo, então, né, depois teve uma capelinha, né, em homenagem à morte, né, em louvação à morte dessa pessoa, em respeito a ela. Então a gente vai vendo que a história, né, ela vai ser, né, vão se construindo coisas em cima ali, e não se fala de onde surgiu,
Porque podia ter feito a igreja em outro lugar, né? Mas enfim, né? Tem, né? É uma coisa muito, é uma história muito forte, desde a primeira vez que eu escutei. E fora isso, os outros, né? Esses pormenores aí, né? Da época de mudança de nome de rua e tudo, querendo homenagear grandes figuras públicas aqui da cidade e tal. Então, lidar com a história oficial da cidade aqui é um processo bastante interessante. E também ele tem a ver muito com uma coisa de desconstruir certos discursos aí que são tomados como verdades prontas e absolutas, e a gente sabe que as coisas não são bem assim, né? Eu tenho formação em história, eu fiz a Universidade Estadual de Londrina, o curso, não exerço como professor, mas eu trago isso muito para o meu trabalho na área de produção cultural. Como a gente trabalha muito com a questão da memória, então a memória está dentro da história oral, e quando eu vou trabalhar com história oral, eu tenho que ter uma, né, uma teoria que me ajude, que me embase a fazer o meu trabalho de uma maneira, né, argumentada, seja para fazer a produção de um documentário, de uma exposição, lidar com fotografias, outras ações culturais que a gente tem nesse campo da memória da cidade e da região aqui. Então a gente precisa ter, né, essa conversa bem embasada para não sair por aí falando bobagem, né? A gente trouxe um rapper, eu trabalho em escola, né, e a gente trouxe um rapper para fazer uma ação cultural dentro do mês da consciência negra. E uma das primeiras perguntas que ele faz é quem ali se reconhece, quem ali, né, fala que é negro. E a gente tem alunas que são, e não se reconhecem. Então, acho que uma das coisas, a partir de agora, né, é fazer essa galera que está vindo mais nova começar a se reconhecer mais, né, se autodeclarar mais, se valorizar. A gente sabe, né, que isso passa por várias questões, por vários paralelos aí, desde, né, de valorizar o tipo do cabelo que tem, a cor da pele que tem, valorizar as suas ancestralidades, saber de onde vem. Muitas vezes, né, os nossos jovens não sabem nem o nome do avô, quando não sabem nem o nome do pai, né? Em muitos casos também, infelizmente, ainda é assim na nossa sociedade, como você disse, bastante conservadora e cheia, né, de problemas, né, ligados a outras esferas, como a questão aí do machismo. Então, eu acho que nós precisamos falar muito para essa turma que está vindo, que eles têm um passado, têm uma história, e ela tem que ser valorizada, porque se não acontece isso, a gente vê episódios de preconceito, de discriminação racial sendo naturalizados, né? Nas brincadeiras dos jovens, nas rodas de conversa dos adultos, dentro da casa, no bar, na rua, né? Então, ela vem de encontro a essa mazela ainda mal resolvida da história do Brasil aí, infelizmente, né? Porque se a gente for olhar no tempo historiográfico, ela é muito recente ainda, 100 anos, cento e poucos anos não é nada para se resolver certas questões, e pensar que o Brasil foi um dos últimos países ainda, né, a criar um documento que falasse não a isso, mas mesmo assim não adianta, como se diz, às vezes tem lei que é para inglês ver, né? Assim, de algo que a gente ouve falar por aí muito, de uma de um conceito que hoje em dia está se começando a debater e a gente procurando entender melhor tudo isso, e a gente está no meio de todo esse processo hoje em dia, que se chama guerras culturais, né? Porque se eu venho a falar sobre um assunto como esse, eu já sou tido como isso ou aquilo, eu já estou querendo atacar não sei quem, eu já estou querendo ir para não sei aonde, não sei o quê, e a gente acaba, né, perdendo princípios éticos e morais na nossa sociedade, com tudo isso acontecendo aí muito graves, né? Você não falar sobre a igualdade entre as pessoas, não falar das diferenças que existem, dos privilégios que uns têm e outros não, e é porque senão a gente começa a esquecer, né, esses problemas
que são graves, econômicos, sociais, culturais, que a gente carrega aí na nossa bagagem cultural, e a normalizar, naturalizar, né? Que, como é o caso aqui, né, do que nós estamos conversando aqui, não, São Miguel começou ali com o Tenente Urias, e o progresso veio, e foi tudo lindo e maravilhoso, e as coisas estão aqui hoje postas, né? E temos que aceitá-las e não questionar a nossa história, não questionar de onde a gente vem, para se entender melhor, como o dia de hoje, até mesmo para entender por que que a gente cresce, né, numa cidade conservadora, sem perspectivas de construção de conhecimento, de entender melhor as nossas histórias, porque senão, né, eles já começam a aceitar que as coisas sempre foram assim, sempre serão, né? Então, acho que a sua pergunta, ela, para a gente pensar, né, sobre a nossa atualidade, é para a gente bater, sim, criar um contra-argumento para essas coisas que estão postas como normalizadas aí, e hoje em dia, pelas questões de comunicação serem tão rápidas e tão, né, e virem de uma maneira tão avassaladora através aí dos aparelhos e dos recursos tecnológicos, mas a gente não pode deixar de perder a construção do nosso conhecimento enquanto sociedade, porque a gente já é o mínimo que nós temos que ter noção, é que a gente é formado por diversas matrizes culturais. No nosso Brasil, a gente tem as matrizes europeias, indígenas e africanas, e mínimo, menos que isso, eu não posso entender que a gente é fruto disso tudo aí. E não é uma coisa muito simples, né? Quando você vai, né, tendo essa questão aí de miscigenações e tal, nós não vivemos uma democracia racial, como alguns autores apontam. Muitos entrevistados nos disseram aqui, em São Miguel, o negro sempre foi visto de uma maneira legal, ele até se envolveu, até era da banda, ele até, né, e a gente sabe que por trás disso tem um racismo velado. Então, é nosso dever mesmo, como ponto de cultura, que valoriza a ancestralidade, que valoriza, né, essa democracia, que valoriza pontos de vistas diferentes, que valoriza o negro, as populações, as ditas, né, minorias, deixar a dica para não ficar contando tudo, as pessoas que quiserem, né, ir lá ouvir, né, do próprio relato da mãe que nos deu a entrevista, um episódio de preconceito que ela viveu, né, no ambiente de trabalho. Então, então esse preconceito ele ainda é presente, mas é como eu disse, né, ele vai aparecendo, né, veladamente, né? Se você toca um tambor, aí já vão falar que você faz macumba. Se você está falando de um aspecto religioso, algum elemento religioso, do candomblé, da umbanda, você também vai ser, né, já ser taxado de alguma coisa desse. Então, a, a, a sociedade ainda ela vê esses elementos da cultura africana de uma maneira bastante preconceituosa, discriminatória, em vários lugares, nas empresas, dentro da escola a gente percebe nas brincadeiras, que não são brincadeiras, são crimes, tem horas, inclusive, né? Nas ruas, ainda vivemos muitos problemas com isso, no aspecto físico das pessoas, e aí por aí vai indo por vários outros lugares, assim, a dificuldade de que as pessoas têm de se aceitar como elas são, então com muito preconceito ainda de se ver, né, a questão da cultura africana. E a gente procurou fazer o documentário pensando tanto no passado, na história, como no presente também. Inclusive, as pessoas que a gente pensou em recolher os depoimentos, elas são algumas pessoas que têm uma pesquisa sobre a história da cidade, que é o caso do Terra e do Ariosto. Essas são pessoas mais na linha da pesquisa mesmo, alguns que têm mais essa pegada da história oral mesmo, das memórias, de
familiares de pessoas antigas aqui, que, né, que tem o seu valor, como outros pesquisadores também, como outra pesquisa também na área das fontes mais primárias, né, em atlas, em acervos familiares, como inventários, inclusive, ou seja, documentos que estão, né, de cartório, coisas desse tipo, assim, que estão nos ajudando muito a entender mais sobre a história de São Miguel. Então, a gente procurou fazer, né, esse recorte no passado, da história da cidade, para entender um pouco mais de onde vem tudo isso, pelo menos 2 ou 3 comunidades muito fortes aqui, de pessoas que foram escravizadas, membros do Moinho, tem uma população mais urbana, que já estava em algumas casas espalhadas por aqui. Os negros do Moinho são os mais antigos mesmo, que vieram aqui na condição de escravos. E também falasse com as pessoas da atualidade, né, gente que é da área da música, professores, né, alguns que têm, inclusive, histórias de família que foram contadas lá no documentário, justamente para fazer essa ponte, né, entre passado e presente, e como a gente conversou aqui hoje, né, e pensar, né, que cidade que a gente quer, né, conversar com menos desigualdade, com menos preconceito, com menos discriminação. E lembrando, né, só uma coisa, um ponto a mais aqui, além disso que eu te contei agora, que essa pesquisa, ela surgiu pela uma professora chamada Cristiane Demétrio, ela iniciou uma pesquisa sobre a cultura negra na sala de aula, fez entrevistas com pessoas antigas aqui da cidade, e isso foi a nossa inspiração também para o documentário, também, além de tudo isso que eu já conversamos aqui, então tem uma pesquisa que nos ajudou a embasar. Outro fator importante para nós, que além do ponto de cultura, nós temos o núcleo do Museu da Pessoa, aqui na cidade, que o Museu da Pessoa é uma associação museológica que lida com histórias de vida, que tem trabalho na cidade de São Paulo, mas a gente tem um trabalho aqui em São Miguel, que é o Núcleo Memórias do Arcanjo. Então, é um braço nosso aqui que nos ajuda muito a entender como trabalhar com o que se chama tecnologia social da memória. Então, eu não podia deixar de citar isso. E no documentário também, uma coisa muito importante para nós e que fez mais sentido ainda, foi a música, né, que ocupa o início e o fim a música incidental, que a gente chama, a música tema, né, do Gui Silveira, que é um músico de Tatuí. Ele gentilmente nos cedeu aí a trilha sonora de uma música chamada Caburé. O Caburé é o quilombola, é o negro fugido, né, então que também é o nome do nosso, por coincidência aí, né, antes da gente se conhecer, né, eu conheci o Gui Silveira, ele já tinha essa música e a gente já estava com o nosso trabalho aqui desenrolando, então a palavra caburé para nós, ela foi super importante também.